de Birubá, da região e também internautas. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje para fazer uma troca de informações, também aprender sempre mais um pouco, né? Com certeza. O senhor é policial militar da reserva, né? Cientista Sim. Da religião. Sim. Formação também em parapsicologia, estuda a ufologia e é astrônomo amador. Exato. Fale um pouquinho desse seu currículo, seu Jodes. A gente, como cientista da religião, né, é mestrado em ciência da religião. Isso vem após o bacharelado em teologia, né? Uma formação que a gente teve em 2009, né? Passamos a praticar efetivamente em sala de aula em 2015, né? E a parapsicologia é um assunto que sempre me interessou desde criança, né? Comentava antes na sala de visita, né? Eu tive a oportunidade de fazer cursos já com 13 anos com o Dr. Fauzi Kfouri. Na época era considerado o papa da parapsicologia no Brasil, né? E tive a oportunidade em 2016 de fazer uma extensão em parapsicologia, né? Ufologia, ela surgiu mais por uma questão de curiosidade e também para poder ter argumentos, muitas vezes, dentro do meio religioso, né? Onde muitas vezes as pessoas elas se limitam, né, a considerar que somos únicos, né? Quando nós vamos ver, eu tenho os dados aqui, as galáxias no universo, né? Hoje, segundo a comunidade científica, chega a 2 trilhões de galáxias. A Via Láctea é uma dentre tantas, né? A Via Láctea, por sua vez, ela tem entre 150 e 250 bilhões de estrelas. E uma das estrelas mais pequenas que tem na Via Láctea é o Sol. Está a 30 mil anos-luz do centro da Terra, do centro da galáxia, né? Então, o que é um ano-luz? É você viajar à velocidade da luz, entende? Então, humanamente, de acordo com a nossa tecnologia, nós não teríamos como chegar lá de forma alguma, né? E eu digo que o Sol é pequeno, porque nós vamos ver a maior estrela da Via Láctea, né? Que é a VY Canis Majoris. Ela tem 29 bilhões de quilômetros de diâmetro, né? Quando o Sol, né? O diâmetro do Sol é de 1.392.700 quilômetros. Então, são dados científicos que o senhor são dados traz, científicos, né? São dados da astronomia, né? Comunidade científica, né? Então, esses dados ali mostram, por exemplo, se nós fôssemos comparar a estrela Sol com a estrela Canis Majoris, é que nem você comparar uma bola de basquete com uma bolinha de gude, uma boleta, né? Então, nós somos tão pequenos, vamos dizer assim, em termos de universo, que é difícil você conceber que em 2 trilhões de galáxias só possa haver vida aqui. Aí você questiona, se há vida lá fora, por que não se manifesta aqui? Quem diz que já não estão no nosso meio, né? Mas mesmo que não tivesse, você imagina que a estrela mais próxima são milhões de quilômetros daqui, né? Então não é uma coisa tão simples, né? A colonização das Américas, quanto tempo houve de projeção para que se colocassem as naus, as caravelas no oceano para que chegassem aqui, né? Um mundo desconhecido. Então, tanto da nossa parte, quanto da parte, se houver alguma vida inteligência lá fora, a dificuldade é a mesma, né? Por mais tecnologia avançada que possam ter, né? Então, quando eu comecei a estudar parapsicologia e ufologia, foi para ter argumentos para poder tratar desse tipo de assunto, entende? Porque a própria palavra de Deus, ela diz, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há várias moradas, se não houvesse, eu não teria dito, e vou prepará-la, né? Então, há essa expectativa, né? E quando alguém diz que a Bíblia, por si só, ela é uma fonte, não deixa de ser, mas ela é uma fonte destinada ao ser humano, a nossa vida, a nossa característica, né? Então, eu imagino que se houver vida inteligente fora, eles vão ter o seu manual, que vai estar regrando a vida deles, como nós temos a Bíblia, como outras religiões têm os seus parâmetros também, né? Deixa eu fazer um questionamento para o senhor. A Bíblia, em algum momento, fala em vida fora do planeta? Ela manifesta, existe alguma coisa na Bíblia que diga que aconteceram eventos estranhos aqui na nossa
A gente analisa assim, existem várias passagens, né, que são subjetivas, né, até porque a linguagem usada na Bíblia, hebraico, aramaico, no Antigo Testamento e no Novo Testamento a grega, né, o povo na época, a civilização da época, não estaria em condições, por exemplo, de absorver determinado tipo de informação. Então, ela tem muitas informações, eu não digo veladas, né, mas de forma que talvez eles não entendessem, né. O livro de Ezequiel, por exemplo, traz uma passagem, né, onde ele tem uma experiência, né, com alguma coisa que você poderia caracterizar como uma espécie alienígena. Né? Não estou dizendo que seja isso, não estou discutindo a questão bíblica, religiosa. Né? A Bíblia ela faz várias referências em novos céus, nova terra no singular, novos céus no plural. Né? Essa passagem que eu citei antes do livro de João, né, também traz essa referência, na casa do meu pai há várias moradas, né? E se a gente analisar, né, dos 8 planetas que existem no Sistema Solar, uma vez que Plutão foi rebaixado na categoria, ele não pertence mais à categoria de planetas, né? Nós temos Saturno, que é um planeta gasoso, né? Saturno tem 82 luas, é o planeta que mais luas tem, né? E as principais dela, Titã, Encélado, Tétis, Dione, Febe. Entre essas, né, estão sendo estudados, investigados. Esse tipo de trabalho na astronomia é uma coisa demorada. São anos de pesquisa para que você possa pegar e fazer uma afirmativa, né? E tem que haver o consenso da comunidade científica, né? Certo? A prova, né? Existe a metodologia. Por isso que ufologia não é considerada ciência, é pseudociência, porque você não tem como comprovar através da metodologia científica, né? Uma vez a astronomia não. A astronomia era toda calcada dentro da metodologia científica, né? Júpiter tem 69 luas, entre as quais Ganimedes, Europa, Calisto, né? Almateia. Dentre essas luas, existe a possibilidade de existir alguma delas com características semelhantes à da Terra. Né? O problema é que nesses planetas, a Terra, eu não vou dizer que é sorte, mas ela foi posicionada no lugar certo e na distância certa do Sol. A temperatura média da Terra é de 15 graus, considerando polos, considerando as regiões áridas, né, é 15 graus. Nós vamos para Júpiter, né, nós vamos ter menos 150 graus Celsius negativo como temperatura média. Né? Por outro lado, nós vamos para Vênus, 456 graus positivo graus Celsius. Então, são lugares que são inóspitos, vamos dizer assim, para a forma de vida como nós a conhecemos. Né? E como eu falo em possibilidades de vida extraterrena, a Bíblia faz várias menções a anjos. Onde é que fica um anjo quando dorme, quando descansa? As pessoas dizem que tem anjo aqui, tem anjo ali, mas anjo é um ser que não está na nossa dimensão. Nós consideramos ele como um ser espiritual. Mas onde ele fica quando ele não está exercendo nenhuma atividade aqui na Terra? Entende? Então, existem possibilidades de se tratar em dimensões ou em extensão de distância, né? Marte já foi, está sendo explorada, né? Existem vários satélites e veículos. Em Marte tem 2 em solo, né? Mas existem mais outros satélites que estão a uma altura, né? Marte não tem condições de vida porque não tem atmosfera, né? O que nos defende dos raios solares é a atmosfera, certo? Então, são aspectos assim que te fazem imaginar, né, que a Terra está no lugar certo, na hora certa, e propiciou condições de vida para isso. O que é um ufólogo, Juarez? Bom, eu vou trazer o conceito que foi deixado pelo Dr. Arimares Baraldi Dias. Porque, assim, as pessoas, antes disso, fazer uma parte, as pessoas, elas tendem quando você é identificado como ufólogo em um determinado ambiente, o que dizem? O que falam? Né? Te chamam para um canto e perguntam como é que é um disco voador por dentro. Né? Já andou em disco voador? O ufólogo não anda em disco voador, ele estuda e pesquisa. Né? Nós vamos chegar depois às nomenclaturas, entendeu? Então, segundo o Dr. Arimares Baraldi Dias, é o estudo, pesquisa e análise de aparecimento de objetos, máquinas e luzes, né, no céu, na terra ou na água, os movimentos, as reações
formas e efeitos produzidos de origem não terráquea, né? Ou sem fator terráqueo, né? Sem fator e processos físicos e químicos, quer dizer, não é produzido, né? Ou psicológico, certo? Também o estudo e análise de comportamento daqueles seres que interagem com esses objetos, luzes, né? Ou máquinas, né? Porque se desconsiderar o fato de ser algo natural, né, que é artificial, tem que haver por detrás uma inteligência, né? Então esse é o ufólogo, né? E claro, o ufólogo não existe uma formação. Então muitas pessoas que se identificam como ufólogo, na verdade, são entusiastas, né? Alguém relata que viu alguma coisa, que observou alguma coisa, ele já sai endossando embaixo que, de fato, aquilo aconteceu e que aquilo é verídico. Todo o trabalho de investigação dentro da ufologia, muitas vezes resulta em nada, como pode ter um sucesso, mas são trabalhos que, às vezes, levam anos e, quiçá, décadas, né? Nós temos casos relatados que ocorreram há 20, 30 anos atrás e que continuam em aberto, continuam sendo investigado e sem luz no final do túnel. Pois é, aqui, ó, Juarez, até o Marcelo Lopes coloca aqui, falando de OVNIs, não é estranho que os registros feitos de naves extraterrestres, todas as fotos e vídeos são na penumbra, muito longe e sempre meio escuro. Todo esse tempo, nada de registro com muita luz, claridade boa para focar. Eu acho meio estranho isso, a ponto de pôr em dúvida a credibilidade dos registros, que era aquilo que a gente vinha conversando fora do estúdio antes, né? Aquela questão que o que acaba colocando em dúvida esse estudo é justamente essas fotos montadas, essas fotos Sim. fakes, né? Sim, exato. Eu tive a oportunidade, na parte da manhã, de conversar com o Fernando, também com o Andrei, e mostrei um álbum de fotografia, né? Onde muitas imagens foram discutidas em grupos ufológicos e que, no passar o olho por cima, você já vê que é fraude, né? Lens flare, que eu comentei com o Andrei, né? É uma aberração óptica, é um efeito óptico causado quando você tira uma fotografia em direção à luz do sol. Daí você pode movimentar ela, daí dá a impressão de que há um orbe, um objeto se deslocando, e na verdade é um efeito óptico, né? Como também o Marcelo, né? O Marcelo citou, né? Hoje nós temos uma tecnologia muito boa, você consegue fazer fotografia de celular, as câmeras digitais hoje têm um alcance enorme. Quem trabalha em investigação tem condições de fazer uma campana a 200, 300, 400 metros, né? Essas fotos desfocadas, sendo atuais, né, para mim já gera essa incerteza de que exatamente se trata de fraude. Para falar em números, né, e quem é ufólogo sabe disso, né, de 100 casos registrados, né, que são apresentados a ufólogos, praticamente entre 90% e 95% são descartados por ou serem fenômenos naturais, né, ou montagens, né? Quem ganha e quem perde com isso? Cria o descrédito em torno da ufologia. Isso não é bom para ninguém, né? As teorias da conspiração, eu recebi uma vez, eu não sei se o rapaz que me mandou porque estava na dúvida mesmo, ou se estava fazendo uma pegadinha, né? Mas o que ele fez? Ele me mandou uma foto onde ele aparecia em determinada rua e tinha uma luz atrás, né? E trabalhando, daí eu pedi auxílio para um fotógrafo profissional, né? E trabalhando em cima dessa fotografia, ele foi clareando. Isso aí é trabalho de profissional de fotografia, né? O que era? Era a luminária de um poste, entende? Então as pessoas elas querem criar em torno de si esse mistério de dizer que viram, né? Existe a tabela de Eynig que vai de 1 a 7. Primeiro contato, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e vai evoluindo, né? Nessa tabela você consegue chegar a algum lugar. Agora, essas fotos que são desfocadas, sem nitidez, né? Suspeite dela do começo ao fim. Eu tenho também as nomenclaturas usadas na ufologia. Sim. A gente trabalha, né? Para começar, UFO é uma expressão em inglês. O sinônimo, né, de UFO em português é OVNI.
É a mesma coisa, OVNI e UFO tem o mesmo sentido, né? OVNI, objeto voador não identificado. Tem um paralelo que se chama OSNI, com S, que é objeto submarino não identificado. O que é o OVNI? OVNI é todo aquele objeto que você destaca no céu, né? E que você não identifica o que quer que seja. Você não consegue dizer se aquilo é um balão, se aquilo é um avião, se aquilo é um helicóptero, né? Se é alguma coisa. Às vezes está estacionário, ou seja, parado, né? Outras vezes em movimento. Enquanto não houver uma identificação do que quer que seja aquilo, se considera OVNI. Não quer dizer que seja disco voador. É um objeto voador não identificado. Eu não sei o que é. Pode ser desde um avião como um balão meteorológico, né? Recentemente, em Carazinho, houve um tumulto, né? E pessoas relatando presença de OVNIs na cidade, e, na verdade, eram microsatélites, mini satélites, né? Que estavam passando. Se não me engano, era do Soros, Soros, se não me engano. George Soros. George Soros, né? Lá dos Estados Unidos. É um projeto que ele está desenvolvendo, alguma coisa parecida, né? E passou e se tornou visível. E causou tumulto, vamos dizer, na cidade, né? Disco voador, coisa parecida. E não era um mini satélite. Então, deixou de ser um OVNI, certo? Deixou de ser um OVNI porque você sabe o que é, né? Não é um OVNI. Agora, tem um detalhe, né? Muitas vezes, você observar alguma coisa, e aí pode ser até um avião, e a fuselagem dele não tem nenhum tipo de identificação, ele continua classificado como OVNI, porque você não sabe a origem dele, né? Ele não tem uma origem definida. Então é um OVNI, um objeto voador não identificado. Tu sabe que é um avião, mas tu não sabe de onde veio. Tu não sabe exatamente o que ele é, qual é a finalidade, né? Hoje a gente sabe que tudo que é avião é identificado, né? Então existem esses paralelos, né? Claro que ele é rebaixado, você não vai perder tempo fazendo pesquisa em cima disso, mas ele continua nessa classificação. E o OSNI são aqueles avistamentos que são relatados normalmente por marinheiros ou por ribeirinhos ou por quem mora no litoral, né? De avistamento de naves ou coisas parecidas que estão no ar e entram na água. Ou submergem, ou ao contrário, emergem para fora e somem, né? São considerados OSNIs. E, na verdade, são híbridos, né? Porque eles tanto na água quanto no céu, né? E existem vários relatos, né? Eu citava antes, né? Mato Grosso, Goiás, aqui no Brasil, né? São lugares onde tem o maior número de manifestações e de credibilidade, até porque muitos que vão lá fazer pesquisas, né? Eles são pessoas de responsabilidade, né? Eu tenho, por exemplo, o doutor Ubirajara Franco, né? Ele escreveu o livro O ET de Varginha. Ele é advogado, tem escritório de advocacia em Varginha, é professor universitário, psicanálise, né? Ele é parapsicólogo, certo? Então, não é uma pessoa que você vai dizer que é um leigo, né? Ou é um entusiasta. Ele é uma pessoa estudiosa, assim como o Petri, né? O Gebaerd, né? Que é editor da revista UFO, né? São tudo pessoas do mais alto conceito, né? O Roberto Verde, no Rio de Janeiro, também, né? Todas pessoas de formação superior, né? Mestrado, doutorado, né? Então, pessoas que estão colocando a reputação deles das convicções que eles têm, nos estudos e pesquisas que eles têm feito. Bom, nós separamos aqui... se me permite, eu tenho mais uns dados aqui que é interessante para quem está ouvindo, né? Que muitas vezes a televisão ou o cinema, ele acaba influenciando e trazendo coisas negativas, né? Que não colaboram, né? OVET é uma palavra que está praticamente em extinção, que é objeto voador extraterrestre. Não tem sido mais usado dentro do meio ufólogo, de ufologia, né? E Alien, né? Você vê a franquia do filme de Alien, né? Alien, na verdade, é tudo aquilo que a gente não conhece ou desconhece, pode ser pessoa, um grupo de raça, né? Quando os brancos chegaram ao Brasil, né? Para os índios, os brancos já sabiam da existência dos índios, mas os índios não sabiam da existência do branco. O branco era um alien para o índio,
né? Então, alien não quer dizer necessariamente que venha do espaço. É tudo aquilo que eu não conheço. Se descobrirem uma bactéria nova, enquanto ela não for catalogada e classificada, ela é um alien. Entende? Então, a televisão e o cinema, eles criaram um rótulo completamente diferente, distorcido do que seja alien. Alien quer dizer além da fronteira, algo que eu desconheço, né? E outras expressões que a gente usa, né? IT, que é intraterreno, que eu não me aprofundei muito nisso, né? Que existem as teorias de que a Terra é oca e que dentro existe um outro sistema de vida, né? Como eu disse, eu não me aprofundei nisso. E o ET, que se chama extraterrestre, desde que você tenha a convicção de que ele não veio da Terra para a Terra, mas que ele veio do exterior, né? Do espaço para a Terra. Se me permite essa... Com certeza, e nesse gancho, a gente separou aqui 3 assuntos, né? De um senhor que escreveu um livro, ele relata que foi abduzido, aqui muito perto de Ibirubá, né? O outro assunto é da Operação Prato, que aconteceu lá no Pará. No Pará. E o terceiro assunto, que fez aniversário ontem, né? 24 anos, os ETs de Varginha. Exato. Então, começando com a abdução de Arthur Berlet, 1958. O senhor, inclusive, sim, traz livros aí. Trago um livro, né? E esse aqui, esse é o meu, de estudo, né? E tenho aqui o meu caderno de anotações, né? Já estou com quase 40 páginas debruçado em cima desse livro. E faço questão de presentear com um exemplar desse livro. Muito obrigado, agradeço e, inclusive, fico aqui ao amigo Andrei, que o tino investigativo e a busca de conhecimento ultrapassam limites de visas e fronteiras. Juarez Cooper, 21 de janeiro de 2020. Muito obrigado, seu Juarez. Muito bem, boa leitura. Honrado. A questão no caso do Arthur Berlet, eu tive a oportunidade de conviver com ele lá no início dos anos 90, né? E é fantástico quando você ouve o relato pela voz de quem passou. Eu diria o seguinte, o Arthur Berlet viveu a experiência que ele relata no livro dele, e vamos lembrar que essa experiência aconteceu em maio de 1958, portanto vai fazer 62 anos, né? Época em que nem se sonhava em termos celular, muito menos um notebook, ou tablet. Luz elétrica, muito Luz poucos. elétrica era raro, né? Eu fui conhecer poucos. luz elétrica com 10 anos, né? E ele descreve todo um sistema de vida no planeta, né? Eu não vou ler o conteúdo, mas alguns títulos, né? Hábitos e rotinas, né? A questão de prece, né? Ele diz que quando faziam refeições lá, eles faziam prece do sentido deles, de uma forma diferente da nossa, né? Cidadanias e governos, ou seja, lá os governos eram eleitos. A partir de eleito, né, ele não saía da casa dele, o palácio passava a ser onde ele morava, ou então era dado algum lugar apropriado para ele e a família, mas sem regalias. Sim. Né? Terminou o mandato, ele voltava à situação anterior dele, no trabalho que ele exercia, né? E ele faz várias referências, conselho que acompanhava, né? Ele fala sobre bebidas, alimento, água. Só para posicionar o nosso ouvinte, talvez, que esteja escutando o seu Juarez, o Arthur conta, né, que escreveu um livro contando que foi abduzido em 1958 por 11 dias. 11. Ele ficou em outro planeta. Ele foi abduzido por seres extraterrestres. Sim. Né? E lá nesse outro planeta, então, ele conheceu toda a dinâmica, né? E aí o senhor traz, então, o que ele viu lá e o que ele escreve no livro dele, repetindo que era uma pessoa de um conhecimento muito pequeno, porque é um tratorista, né? Sim. Residente na cidade de Sarandi, trabalhava na prefeitura, fez aí a 4ª série, se muito, e não tinha o hábito de pesquisar, não tinha o hábito de ler, não tinha televisão, não tinha revista, nada. Então ele traz essas informações na volta dessa abdução. Ele traz essas informações, aí fica não sei quantos dias trancado no quarto e escreve mais de 400 páginas que dão origem a esse livro. Né? E agora o senhor traz para a gente o que mais lhe impactou, e o senhor que teve contato, então, conseguiu conversar com Arthur Berlet. Em que ano, Juarez, que tu conversou com ele, pessoalmente? Eu creio que tenha sido em
Não foi no início dos anos 90, foi nos anos 80. Ou foi dezembro de 89, né, ou dezembro de 88, um desses 2 anos. Sim, Né? sim. E interessante assim, ó, por quê? O que eu chamo de interessante? O que ele descreve do cotidiano de Descartes é o que nós estamos vivendo hoje, em termos de tecnologia. Ele descreve o diálogo entre um dos moradores de lá com outro morador através de uma tela, que hoje é uma chamada de vídeo. Pelo né? celular. Exato, a gente faz pelo celular, coisa que era impossível alguém imaginar em 1958, certo? Ele descreve armas em forma de lanterna que lançavam um facho de luz, certo? Hoje nós temos laser, certo? Ele descreve toda a estrutura interna da nave que transportou ele de volta, que na ida ele foi desacordado, ele foi acordar lá, né? E não são ETs daquela forma como se pinta, né? Baixinho, verdinho, olho arregalado. Não, eram pessoas que, se você encontrar na rua aqui, trajando roupa igual a nossa, você passa é capaz de cumprimentar achando que é uma pessoa normal, né? Só que a roupa deles era um tanto quanto diferente da nossa, mas usavam roupa, né? Ele descreve o sistema comunitário de ajuda, né? Inclusive as questões de punições. Não existe naquele lugar presídios. As pessoas recebem uma espécie de medalha e passam a ser identificados como infrator de alguma coisa, né? Enquanto ele carregar aquela medalha, se ele tirar aquela medalha, ele vai ter uma condenação pior, ele é monitorado, né? E aí ele vive de ajuda de outras pessoas que se sensibilizam por ele, mas ele deixa de ter a classificação, vamos dizer, de cidadão, né? Ele descreve o sistema de governo deles, que eu mencionei antes, né? Esporte, ele faz referência a um jogo que ele acompanhou ao lado do governante Descartes, né? Onde existem travessas tipo goleiras, mas duas, uma sobre a outra, uma arena coberta onde o domo se abre, né? Que hoje a gente vê na Europa muitos estádios, né? Que cobrem em cima e abrem quando quer. E ele descreveu isso em 1958. 1958. Como era a energia no planeta? Em que temos... A fonte de energia. Ele descreve algo também como... a fonte de energia lá. Eles trabalham muito usando a energia solar, né? Já existia? Sim, lá sim, né? E aí, ele, na descrição dele, né, entre outras coisas, porque é muita coisa, né? Eu estou dizendo que estou com quase 40, 50 páginas aqui, mas são 4 anos de pesquisa, né? E eu não dei por encerrado, ainda tem muita coisa que eu tenho que garimpar nisso aí, né? Ele descreve assim, ó, por exemplo, o comandante da nave que abduziu ele, ao chegar em Descartes, foi exonerado. Penalizado. Voltou à condição de funcionário que ele tinha antes. Por quê? Porque a ordem era coleta de material. Não era para ser humano. Segundo o relato do Arthur Birlé, isso dito pelo guia que ele tinha lá, né, que era uma espécie de tradutor, né, falava alemão, falava outras línguas, inclusive, né, muitas coisas ele falou em alemão, né. Esse comandante interpretou o Arthur como sendo um engenheiro, porque o fato se deu na esquina Natalino, na rodovia que vai a Sarandi, né? E ele estava passando por uma lavoura. Então eles estavam fazendo a coleta lá, e eles interpretaram como sendo um responsável, e o cara lá achou que faria uma grande coisa levando ele. Sim. Certo? Então ele permaneceu lá, eu não me lembro se é 11 ou 8 dias, né? Mas foi uma coisa assim. E foi por opção do Birlé que quis voltar para a Terra. Ele não quis ficar lá, né? Mas ele descreve muitas coisas, sistema agrícola, né? Aquele sistema que é tipo escada, sabe? Uhum. Você é reto, daí tem o degrau, é reto, né? Sistema de irrigação, né? Ele menciona uma fábrica imensa, de quilômetros, né? A parte superior da fábrica serve para pousar o seu veículo, né? Não existe veículo terrestre, né? Então são prédios, tipo apartamentos, cada um tem uma espécie de sacada na frente, onde o veículo dele fica quase que nem os Jetsons, dos desenhos do lado dos anos 70, né?
Outra coisa que impressiona no relato dele. Será que esse desenho não foi baseado nesses relatos aí? Pois porque é muito semelhante às tecnologias, né? Quem vai dizer que não, E né? quem está no outro lado do rádio aí duvidando, achando muito estranha essa história, gente, pesquisem. Pesquisem, porque tem muito fundamento nisso. Exato. Essa é a primeira edição dele, foram de manuscrito 400 páginas, eu cheguei a pegar na mão algumas edições em alemão, algumas não, uma edição em alemão e uma em português, né, porque o livro dele foi traduzido para vários idiomas, para nós imaginarmos a importância que Arthur Berlet tem na ufologia, né, ele deu palestras nas principais universidades aqui do Brasil, em várias universidades no exterior, né? Então, para um reitor convidar, certo? É porque deu credibilidade à história. E uma pessoa com a quarta série, a quarta série, né? Ele estudou até a quarta série. Sim, ele era tratorista, né? Tratorista da prefeitura, né? E nesse deslocamento do interior para a cidade aconteceu isso foi à noite, né? E outra coisa que ele descreve, por que você não vê o disco voador? Porque eles têm um sistema de vigilância, né? Que é tipo, para usar uma palavra que o ouvinte possa entender, camuflagem, né? Você não consegue visualizar eles a menos que eles queiram que você visualize, né? Ele foi recolhido através sofreu a ação de um raio que imobilizou ele, né? Da história que o senhor leu, né? Desses todos os elementos aí, o que o senhor ainda fica em dúvida, por exemplo, o que não lhe é conclusivo? Não, a ufologia nunca é conclusiva, né? Nós sempre vamos aprender alguma coisa a mais. Eu posso dar um ponto por exemplo, final. do que ele se alimentou quando ele foi... Ele menciona sobre alimentos, né? Eu até tenho aqui separado, eu achei interessante isso aqui. Alimentos e água. Esse texto é meu, né? Não, tinha nem água está parafraseando. Sim. Aqui, minha observação, né? O autor descreve uma água extremamente leve, necessitando bastante para saciar a sede. A impressão de que se jogasse um balde de água contra uma garrafa não a derrubaria. Está nas páginas 18 e 22. Embora a água apresente essas características, na terra sacia mais, os animais, peixes, são muito parecidos em formas e em sabor. Página 46. A refeição, a primeira do dia... Tinha peixes lá. Tem. A refeição, a primeira do dia, é servida numa bandeja com tampa, dividida em 4 partes, sendo que pode identificar algo como carne. Um viscoso parecido com gelatina. Sim. Um de farinha de consistência entre pão de ló e pão comum. Uhum. E o quarto, uma espécie de caldo, onde boiava algo parecido como casca de batata. Sim. Comendo só a carne e o de farinha. Ele comeu. Sim. Ele não se sentiu à vontade de comer as outras restante. coisas. Já que os outros lhe pareceram repugnantes. A linguagem, a língua lá. A comunicação. A cartiano. Esse guia que conduziu ele, né? E até ele pergunta, como é que tu sabe falar a minha língua? Nós observamos vocês há muitos anos. Eu aprendi o teu idioma, aprendi o alemão, aprendi vários outros idiomas. Então eles têm os tradutores, né? Os intérpretes, né? Uhum. Entendeu? Aqui, ó, outra refeição. Descreve 8 a 10 qualidades de comida, identificando o que parece carne, outra com pão e mel, outra parecida com arroz, havia um líquido quente parecido com um chá de bom sabor. Aí eu tenho a numeração das páginas, né? Mas o que mais me impressiona, Andrei, em tudo isso, porque aí nós vamos entrar na corrida espacial, né? Aquela polarização que houve entre Estados Unidos e União Soviética na época, né? Yuri Gagarin faz aquela volta, depois, em 69, os estadunidenses chegam à Lua, né? O que mais me impressiona é que em 58, quando ele está retornando à Terra, que ele está vindo de volta, né? Ele diz, a Terra é azul. Então, ele pronunciou essa frase antes do russo dizer, quase uma década antes. Que foi o primeiro astronauta a sair da Terra, né? No caso, os russos, eles não tratam por astronautas, tratam por cosmonauta, mas o sentido é o mesmo, né? Então, quer dizer, quase 10 anos depois, um russo, né, diz, a Terra é azul. Quando 10 anos antes, Arthur Berlet, morador de Sarandi, teve o privilégio de apreciar a Terra do espaço e dizer isso aí. E aí eu digo, ou ele viveu, de fato, essa experiência, ou ele era um visionário como foi Júlio Verne. Porque ter uma criatividade dessas em 58, uma pessoa praticamente semi-analfabeta, né, para mim, não fecha.
A Cláudia Brates pergunta, avistamos umas 70 luzes, umas atrás das outras em Ibirubá, seriam satélites? Quando? Ela não relata. Se é nos últimos dias, pode ser aqueles mini satélites, né? Uhum. Porque eles fazem uma órbita regular em torno da Terra, mas nunca passam pelo mesmo lugar. Sim. Né? Cada órbita é a mesma coisa da Estação Internacional Espacial. Estação Espacial Internacional, né? Ela faz, a cada 24 horas, inúmeras voltas em torno da Terra, nunca sobre o mesmo lugar. Ela tem uma órbita, né? Ela está posicionada em torno de 400 e poucos quilômetros de altura. É relativamente colada à Terra, né? Por umas 5 vezes no interior fui seguido por uma luz, a mesma era bem maior que uma bola de futebol, emitia várias cores de luzes que giravam e mantinha uma certa distância. Lá pelas tantas, subia e desaparecia. O que poderia ser isso? Pergunta o Marcelo. Bom, pela descrição dela, é um orbe. Né? O orbe é caracterizado, exato. O Nelson Tasca teve uma experiência quando criança, né, com orbe. Depois ele acabou também tendo uma abdução lá de Chapecó. Foi entre Chapecó e Xaxim, né? E o que é um orbe? É quando uma nave mãe se posicionou em cima e esse orbe é largado na Terra, para algum efeito de pesquisa, coisa assim. Sim. Então ele nunca vai ter um orbe, nunca tem uma aproximação com o que ele está pesquisando, certo? É a mesma coisa que você olha o Discovery, por exemplo. Né? Quem está lá filmando os animais pode ver o animal morrendo, pode ver o leão atacando a zebra, mas ele não se envolve. Não influencia. Ele não se envolve, ele não tem toque, não tem presença física lá. O orbe também. Né? O objetivo do orbe em determinado lugar, ou determinado ambiente, ou em determinada hora, isso aí a gente não sabe. Né? Mas é uma espécie de reconhecimento, está fazendo reconhecimento de área, né? Ou está fazendo algum tipo de pesquisa. Mas, em termos gerais, até onde eu conheço a literatura da ufologia, né, eu desconheço casos de agressão ou de incidentes, né, envolvendo orbes. Normalmente eles são pequenos, né? O diâmetro raramente passa de 1 metro. Muito bem. A Ana Mollman gostaria de saber a opinião do Juarez sobre o ET de Varginha e se realmente houve o sumiço de todos os envolvidos. Bom, podemos entrar no ET de Varginha? Com certeza. Eu tenho Primeiro vamos fazer uma correção. Né? Quando você fala no ET de Varginha, no singular, na verdade, de um incidente resultaram 2 ETs. Né? Dia 20 de janeiro, né, como foi ontem, o aniversário desse fato, né, foi o fato principal. Mas a história começa no dia 13 de janeiro, que foi o sábado anterior. Certo? A região ali estava propensa para acontecer alguma coisa. Não, em função de um acidente. Aquilo lá foi um acidente. Né? É que nem um avião que cai. Né? Eles caíram com a nave deles. E eu tenho aqui Carlos de Souza. Isso aí é um cronograma que eu fiz. Né? Ele é empresário lá em Varginha e piloto de ultraleve. Né? Ele observou, perto a Varginha, um OVNI, uma coisa que ele não sabia o que era, se chocar contra o chão. Identificou que não era helicóptero e não era avião. Sim, isso na época. No dia. No dia? Ele pilotando ultraleve, né? Aí ele manobrou para chegar lá, né? E quando ele chegou lá, já estava tomado por militares. Certo? E os militares têm uma... Não, ele não teve acesso, né? Os militares fizeram uma área de isolamento. Têm uma participação nessa história isso. Aí. Eles fizeram uma área de isolamento, não permitiram que ele entrasse, né? E isso em 96, Sim. Você não tinha os recursos fotográficos que você tem hoje. Hoje você pegaria o celular, daria um zoom e tiraria a foto. Claro. Naquela época não tinha esse recurso. Então os militares ali já estavam avisados. Já estavam ali. Que tinha alguma movimentação estranha. Mas daí o que acontece? Certo? Ele foi expulso dali, não pôde ficar ali. No mesmo dia, um casal de agricultores, né, em torno de alguns quilômetros de onde ocorreu esse choque, né, avistaram uma criatura que eles não souberam identificar e entenderam que era algum bicho desconhecido. Né? Inclusive, jogaram pedra para afastar ele, porque se assustaram, né? E ele entrou na mata. Né? E eles comunicaram aos bombeiros, tem um bicho aqui que a gente não sabe o que é. Eu estou simulando uma conversação, né? E os bombeiros, já sabendo dessa ocorrência do OVNI que havia se chocado, e dos militares, comunicaram aos militares, certo? Às 8 da manhã do dia 13, nessa propriedade, chegou corpo de bombeiros, polícia militar fazendo isolamento, e militares que ficaram na retaguarda.
né? Às 10 horas da manhã, os bombeiros... E aí tem 3 testemunhas oculares que estavam dentro do perímetro, né? Porque o perímetro foi isolado. Esses 3 militares... Essas 3 testemunhas que estavam lá, inclusive um se identificou como pedreiro, ele tem a identificação dele, nome, tudo. Os outros preferiram o anonimato, né? Eles registraram que os corpos de bombeiros saiu com uma criatura envolta num saco de lona, que foi colocado dentro de uma caixa, dentro de um caminhão do Exército, da Escola de Sargento das Armas, e foi conduzido a Três Corações, certo? E ali termina a história desse ser, né? Vamos deixar caracterizado assim. Vai para dentro do Exército. Então foi um acidente. Tendo esse acidente, e não havia no local do acidente nenhuma forma orgânica de vida, né, é de se supor que os tripulantes tinham fugido, né? Então esse foi capturado morto. Capturado não, ele foi recolhido morto, né? Esse segundo se dirigiu a Varginha. Então tem até o nome da rua e tal, né? E em Varginha ele acaba sendo visualizado, né, por 3 meninas. A Kátia, a Valquíria e a Liliane, 2 irmãs e uma terceira. E elas fogem assustadas, chegam em casa apavoradas, né? E aí é natural que mães, pais, vizinhos, né, saber o que aconteceu, e elas relatam, e alguém já comunica os bombeiros já sabiam do que estava acontecendo, né? Então, era o segundo tripulante. Supõe-se que esses 2 tenham sido únicos, ou os outros tiveram uma fuga com sucesso, ou foram recolhidos com sucesso, né? Mas esses 2 ficaram para trás. Aí o que acontece, né? Esse que foi localizado no interior de um pátio, ali em Varginha, né, os bombeiros capturaram ele, ele foi levado a um pronto-socorro, né, onde o médico, ou o atendente, o responsável, se recusou a dar atendimento, porque ao visualizar ele disse, isso aí não é um ser humano, pronto-socorro é para pessoas, né? E não atendeu. Dali o corpo de bombeiros levou, ali ele ainda estava tecnicamente ou teoricamente vivo, né? Levaram para o hospital regional do sul de Minas, né? Onde foram feitos exames preliminares e sei lá, eu não entendo de medicina, mas enfim, fizeram uma perícia nele, uma série de exames, né? E dali ele foi encaminhado para o Hospital Humanitas, também dentro de Varginha, né? Para mais tarde, um comboio do Exército, da Escola de Sargento das Armas, recolher ele, ali tecnicamente ele, ou teoricamente já está morto, e levar para Três Corações, para a escola, onde ele permaneceu por um determinado tempo lá, e dali levaram para São Paulo, onde o comboio parou na Escola de Cadetes do Exército, né? Também por um período de tempo, aí foi conduzido para a Unicamp, né? Foi conduzido para a Unicamp, e segundo consta os estudos, né, do Ubirajara, ele foi o legista que tratou do caso, né, o conhecido Badan Palhares, que sempre negou a participação nessa ocorrência, né? O Exército, por várias vezes, tentou justificar a presença deles lá por questões de formatura, de turma, né? Só que Três Corações é um lugar, Varginha é outro, certo? E mesmo que a ocorrência foi dia 20 de janeiro, e a formatura foi dia 26 de janeiro, então não fecha. Isso foi caindo por terra, todos os argumentos. Os argumentos do Exército, dos bombeiros, foram caindo por terra. O que chama atenção hoje é que as pessoas envolvidas, os 2 principais ufólogos da época, sumiram. Eles estavam pesquisando muito a fundo isso. Um não é conhecido seu paradeiro, o outro fechou a boca e não fala mais nada, depois de uma reunião com o Exército. Sim. Esses casos intrigam muito. Sim, esse tipo de assunto ele é bem desenvolvido no meio de ufologia, né? Houveram esses sumiços, né? E eu estava falando, a franquia MIB Homens de Preto, ela parte de uma revista que foi criada nos Estados Unidos em 1990 e se tornou filme a partir de 97. Né? Eu tenho um livro aqui, né? Quem está na live pode ver, né? O Mundo dos Discos Voadores, né?
Esse livro é de 1984. Portanto, muito antes da franquia. Ele não fala, né, porque o filme ele é muito fantasioso, aquelas armas, aqueles negócios que lá não existem, né? Mas o que acontece? Existe nos Estados Unidos uma equipe de pessoas, né, que procuram constranger ou convencer as testemunhas que não falem. Questão de segurança nacional, questão do pânico coletivo e coisas assim, né? E no Brasil não é diferente, certo? Então, esses dois que desapareceram, existem várias teorias. Umas que dá para ser chamada de teoria da conspiração, ou de alguma forma foram constrangidos, ou foram recompensados pelo silêncio, né? Mas outros, como o Birajara, como o Luiz Petri, como o Gevaert, eles deram a cara a tapa, né? A quem interessa fechar a boca dos ufólogos? A quem interessa? Eu diria ao governo, né? Porque já existem governos na Europa que está tudo aberto. Hoje, né, qualquer situação dessas, existe um prazo, um interstício para que ela possa ser liberado ao povo, né? O ET de Varginha, por exemplo, já pode. Ano que vem, né? 25 anos ano que vem. Você tem acesso, né? Existe lá em Brasília o Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional, onde você tem acesso, né? A Operação Prato, por exemplo, ela é acessível, né? Então você consegue muita informação dela. Inclusive os áudios aí. A Noite dos OVNIs, né? A Noite dos OVNIs tem a entrevista, áudios, né? Sim, tem a entrevista do chefe do Estado-Maior, tem a entrevista. Então não estamos falando de pessoas leigas, né? O brigadeiro, que era comandante, ministro da Aeronáutica, relatou que ele visualizou, foi acompanhado, né, por disco voadores, né? O homem é brigadeiro, formação superior, né, oficial superior da Aeronáutica. Então não é uma pessoa que não tenha crédito para inclusive falar. O que depois se tornou o futuro ministro das Energias, se eu não estou enganado, que durante a operação A Noite dos OVNIs, né, como é chamado, ele estava sobrevoando próximo a essa bola de luz, né, e a Força Aérea entrou em contato com o avião pedindo para que ele olhasse à direita se ele também estava avistando. Sim. Né? Ele, não, a gente está vendo sim, tá? Sim. É uma bola de luz, ela muda de cor, e se eu não me engano, ele depois se tornou o ministro das Energias. Né? São casos assim, né? Agora, complementando a internauta que fez a pergunta, né? Que eu tenho notícia de mortes, né? É de um cabo da Polícia Militar que teve contato direto com o corpo do ET, né? Na condução dele. Né? Até porque anos atrás, EPI, equipamento de proteção, poucos usavam, né? O cara se contaminou. Tecnicamente sim, ou teoricamente, eu digo, né? Mas o fato é que dias após, ele teve uma morte de uma forma inusitada, né? Não houve um consenso entre os médicos do que ele morreu, entende? Então generalizaram porque não souberam exatamente do que ele morreu. E outros que tiveram problemas de saúde, inclusive que foram afastados, né? E a alegação é de que possa ter havido essa contaminação por parte desse ser em relação a eles. E todos eles relatam que o cheiro dele era de amônia. Né? Cheirava a amônia, a pele dele exalava amônia. Né? Então, aí fica uma recomendação, qualquer coisa que caia do céu. Né? As pessoas vão, vou guardar lá dentro de casa. Tu não sabe se aquilo é contaminado, é radioativo, não é? Pode ser lixo espacial, né? Pode ser alguma coisa que vem do espaço, ninguém sabe. Inclusive, né? Eu e o André, a gente esteve no interior de Selba ali para fazer a entrevista, né, em relação ao meteorito que caiu aí, né, André? A gente pôde constatar que mesmo após 43 anos, né, da queda desse meteorito, a cratera já foi aterrada, mas o que... vou dizer assim, que espantou muito nós foi que aquele local ainda não nasce muita coisa, né, Andrei? A gente dificuldade de germinação. Exatamente, ali. A gente via ali no local Sim. pouca soja que nascia em relação aos outros lugares. Sim, exato. Né? Normalmente, onde há um evento desses, né, ficam alguns resíduos, ou radioativo, né, ou eletromagnético, certo? Ou outros que a gente desconhece, porque eu estou falando dentro do nosso conhecimento, né? Até aqui, ó, a Ângela Rizzi, ela comentou que outro caso de abdução com bastante credibilidade é a do casal Betty e Barney Hill, onde uma perícia feita após o acontecido revelou vestígios de substâncias desconhecidas nas roupas. Ele poderia comentar um pouco sobre o caso, não sei se tu já ouviu falar desse caso. Eu tenho esse caso aqui dentro, mas aí nós teríamos que procurar, né?
e aí nós vamos esgotar nosso tempo aqui. Já né? estamos com o nosso tempo esgotado aí, Juarez, né? Sim. Quero agradecer muito o senhor aí, enriqueceu bastante o nosso programa hoje, né? Qual o recado, qual a mensagem que o senhor deixa aí para a nossa audiência a respeito de todo o assunto que nós tratamos hoje? Olha, eu quero dizer assim, ó, como nós temos vizinhos, muitas vezes que nós não conhecemos, nós podemos ter vizinhos lá no espaço, certo? Eu não vou ter uma convicção de dizer que eu tenho aqui perto, mas ter esse senso de coletividade, né? Porque o que acontece hoje? Né? Nós somos criados numa cultura em que alguém que passa por uma experiência dessas é tratado como louco, como uma pessoa problemática, né? Ou ela se sente constrangida em andar no ambiente, ou passa a entrar em depressão porque não tem com quem compartilhar, porque muitas vezes tu quer comentar com alguém, né? Então, que procure, por exemplo, quase todas as cidades têm a sua entidade que trabalha com ufologia, que Birubá deve ter, Carazinho tem, né? Que são pessoas que trabalham e pesquisam em cima disso. Inclusive o Vânio Santos, o Vânio aí, o filho do Pichim, ele é um dos líderes aqui, tem um grupo também. Abraço para ele. Ele deixa aqui o link para as pessoas que quiserem entrar no grupo, que gostem da ufologia, mas só aqueles que realmente levam a sério. Não Sim, exato. Quem vai lá para poluir o grupo, né? Para quem realmente tem algum conhecimento e queira compartilhar isso, tem o grupo no WhatsApp, o Vânio Santos é o administrador aqui em Birubá e está convidando as pessoas, então. É importante isso, é importante esse conhecimento. Sim, eu faço questão de conhecer ele também, nem que seja pelo WhatsApp, né? Porque a gente pode sempre trocar informação, a gente está sempre aprendendo, como eu disse no começo, né? Isso é importante. E aí são pessoas de crédito, né? Eu saí de vários grupos exatamente porque quando abriram ao público de uma forma geral, entrou muito entusiasta que saía vendo coisa, né? E aí isso traz um desmérito para a ufologia. E eu senti que o senhor é muito cético num primeiro momento, o senhor duvida. Sim, eu parto do princípio de que aquilo não é. Não é. Para provar que é. Uhum. Entendeu? É o trabalho inverso do entusiasta. O entusiasta, pelo contrário, ele diz que é para depois chegar à conclusão que não é. Então, quando a gente parte desse princípio, de isso não é isso, você vai descartando, você vai fechando o leque, né? E muitas vezes você não chega à conclusão nenhuma, como disse, né? Mas você consegue dar credibilidade, vamos dizer, à informação que foi contada. E muitas vezes aquilo que a pessoa descreve, né? Ou você tem que filtrar para ver se ele não está tendo exagero, né? Porque quem é ufólogo consegue fazer medições de parâmetros, né? Você sabe se a pessoa está exagerando. Existem descrições de espécies de naves, de espécies de seres, né? Daqui a pouco o cara inventa um ser de 3 cabeças, coisa assim, você sabe que aquilo lá é utópico, né? E, Juarez, uma pergunta, tu tinha comentado com nós, fora do ar, hoje, de uma operação, né, você já participou de algumas investigações, mas em especial uma que aconteceu ali em Passo Fundo, onde uma pessoa que a gente não vai revelar o nome, né, porque a pessoa conhecida na cidade teria tido todos os equipamentos elétricos da casa queimada. Sim. Eu denominei de Operação Bolha, né? Porque fui o responsável pela investigação. O que ocorre? Esse cidadão, ele faz parte de uma igreja, ele é obreiro de uma igreja. E começou a acontecer fenômenos. Ele tem uma casa de 2 pisos no fundo e uns 10 metros para frente, avançando, uma casa normal na frente, de 1 piso. E ele tem sistema de vigilância, né? De câmeras de vigilância, tanto na parte de trás quanto na parte da frente, na casa da frente. E tem um canil lá também, certo? E aí um dia ele me procurou, não sei se alguém comentou com ele que eu estudava esse tipo de coisa, só que ele é todo cheio de dedos, né? Porque ele não queria que ninguém da igreja soubesse, porque iam dizer que ele estava em pecado, que aquilo eram demônios, que aquilo não sei o quê. Né? Então ele tinha certo receio de entrar no assunto. E eu fui lá ver o que era, né? As câmeras de vídeo dele pegavam uma espécie de bola de luz, né? Tipo um esfumaçado, um negócio assim. A da frente era menor e não parava. Todos os movimentos dela eram geométricos, né? Mas na frente da casa onde a câmera pegava. A de trás, ela vinha de cima, parava na altura ele tem... como é que é? Na janela ali? Uma sacada? Na sacada, isso. Ele tem uma sacada e no interior é o escritório dele. Né? Ele fabrica chinelo. Né, tem uma linha de produção de chinelo. Então ele faz todo o trabalho de produção para mandar para a linha ali naquela sala. E ele observando nas câmeras de segurança, né, ele via aqueles
objetos, né? E o detalhe que chama a atenção que havia uma inteligência por detrás daquilo é que havia padrões, certo? Durante 3 noites, né? Das 20 horas às 22 horas, aquilo ocorria. 3 noites seguidas. Na quarta noite, o horário mudava, das 22 das 22 à meia-noite, né? Também durante 3 noites, o mesmo padrão. E na quarta noite, ia da meia-noite às 2. Isso era seguido, era dessa forma, né? Eu olhei os vídeos dele de meses anteriores que ele salvava, né? E como ele não tinha para quem falar, quando eu fui lá, ele me mostrou tudo. Passei horas debruçado em cima daquilo, para ver se podia ser reflexo, para ver se podia ser alguma coisa, né? Fui lá, estudei o ambiente para ver posição de sol, descartei tudo isso aí. Tinha um detalhe que você comentou fora antes, que os cachorros também ficavam... No momento que acontecia esse fenômeno, nessas 2 horas, né? O que acontecia? As luzes, aquelas luzes que ligam com o sensor, elas acendiam todas. E o canil, ele tinha 3 Yorkshires, se não me engano, dentro do canil. Os cachorros enlouqueciam, né? Ou recolhiam eles para dentro de casa, ou eles ficavam uivando, aquando, né? Quando chegava no ponto zero, que eles saíam, os cachorros se acalmavam e as luzes desligavam. E aí eu tenho um amigo que trabalha com TI. E eu procurei ele, digo, o que eu faço? Como é que eu faço para me comunicar com eles? Né? E aí ele sugeriu linguagem binária. Né? E fez um texto, me mandou por computador, eu imprimi. Era uma mensagem mais ou menos assim: também estamos te observando, bem-vindos. E essa mensagem foi fixada na frente da primeira casa, que era onde tinha aquele que se movimentava, porque o outro era estacionário. Ele chegava lá, parava e não se mexia. Só explicando para o ouvinte, a codificação binária ela é formada por zeros e uns. Né? Tu consegue, eu que trabalho na área da tecnologia, tu consegue, quando tu aperta a letra D do teu teclado, um exemplo, o teu computador ele não entende como sendo a letra D, ele entende como um conjunto formado por zeros e uns, uma combinação binária. Teoricamente, se uma raça alienígena vem até a Terra, ela tem que ser mais evoluída em matemática do que nós, né? E a matemática ela é uma linguagem universal. Então, por isso, só explicando aqui, abrindo um parênteses, a questão da decodificação binária, né? Sim, exato. Daí nós colocamos aquilo, eu coloquei lá por volta das 19 horas, né? E aquele dia, aquela noite, entraria na quarta noite, que começaria da meia-noite às 2, né? Eu não ia ficar lá até as 2 horas esperando, né? Fui para casa. No outro dia, cedo, 8 e pouco da manhã, ele me ligou apavorado. E não me falou pelo telefone o que era, né? Aí fui até a casa dele, né? Cheguei lá e estava num desespero. Todo equipamento eletrônico, digital que ele tinha, de informática, ele não queimou. Tanto que ele levou em técnicos, não tinha nada queimado, mas nada funcionava. Não é que nem formatar. Ele acabou. Zerou tudo. Não tinha comando, não tinha nada. Matou. Né? Ele não tinha acesso ao trabalho dele de chinelos, ele não tinha acesso às câmeras de vigilância, ele perdeu tudo. Né? Aí levou num técnico de informática, numa eletrônica, né? Acho que chama. Isso. Né? Levou lá, os caras abriram, estava tudo perfeito, só não funcionava nada. Né? E daí ele teve que comprar todo o equipamento novo, nem sei quanto ele gastou, mas deve ter gastado 5, 6 mil, dali para cima, para todo aquele aparato que ele tinha. Né? Ficou uma semana sem linha de produção, né? Dependia daquilo. E quando ele reinstalou os novos equipamentos, nunca mais apareceu nada. Quer dizer, meu entendimento, né, nesse caso, é que ele estava sendo monitorado. Como a gente faz o monitoramento, né, de animais e coisas assim, eu acredito que ele estava sendo monitorado. Então, não posso chamar de orbe porque não era sólido, né? Mas aquela luz, né, aquela bola de luz que ia à frente do escritório dele, provavelmente é a que estava monitorando comportamento, alguma coisa assim. Ia lá da frente, tipo um patrulheiro, tipo vigilante, batedor, alguma coisa nesse sentido. É o meu entendimento. A partir do momento em que eles foram declarados identificados, eles sumiram, né? Só deixaram prejuízo pro rapaz lá. Seu Juarez, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez aqui na Rádio Cidade, né? Numa próxima oportunidade a gente estende os assuntos aí, os ouvintes certamente a partir de agora podem lhe procurar também nas redes sociais aí, quem tiver alguma dúvida.
e quiser compartilhar também alguma experiência, um assunto bastante interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite que vocês fizeram, né? E a gente fica à disposição, quanto mais esclarecer, né? Quanto mais gente informada sobre esse assunto, tanto quanto melhor, não é? Então, muito obrigado. Agradeço também a paciência dos ouvintes da rádio, né? Dos internautas, e Deus seja louvado. Muito bem, Luiz Fernando, a gente trouxe então aí Juarez Cooper, lá de Passo Fundo, hoje para clarear alguns assuntos importantes aí da área. Com certeza. E semana que vem trazendo então aí mais uns assuntos diferenciados, né, Andrei? Toda semana aí vamos abrindo aí os nossos arquivos do jornal Alto Jacuí. Essa semana, então, sexta-feira agora, vamos estar postando na íntegra no jornal a entrevista com o Juarez, e também junto na sexta-feira agora vamos colocar aí no caderno História, né, a entrevista que a gente fez então indo até aí o interior da cidade de Ceuba,